Você pode aplaudir a Jesus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, com toda a sua força, com todo o seu fôlego. Aquele na qual o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, irmão, você pode estremecer as portas do inferno nesta noite, com as suas palmas, com o seu júbilo, com a sua glória. Então aplaude aquele que entregou a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Aquele que foi açoitado, aquele que foi surrado, humilhado, a cada gota de sangue que foi derramado sobre a tua face. Jesus, Yeshua HaMashiach. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Assim como o salmista diz, nós temos que levar esse versículo em nossas vidas. Nós temos que nos alegrar todas as vezes que a gente entender que nós estamos indo para a casa de Deus, um lugar onde nós nos encontramos como uma comunidade, um lugar onde nós nos encontramos como um ajuntamento, onde nós nos encontramos como corpo, mas entendemos que o cabeça está neste lugar, que é Cristo, que é o centro de tudo e de todas as coisas. E se você está aqui nesta noite, porque há um milagre que foi feito sobre a sua vida, um milagre que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus veio por Espírito e entrou numa virgem, e se fez homem, se fez carne, e ali cresceu, ali chorou, ali sentiu dores como nós sentimos, mas que cumpriu o propósito que era para ser cumprido. Aquele que veio e quebrou todos os paradigmas, aquele que veio e quebrou todos os protocolos. E hoje eu e você estamos aqui para bendizer o teu santo nome, para propagar as boas novas e levar o evangelho, um evangelho de amor, um evangelho simples, um evangelho reto, aquele na qual em João 3,16 nós aprendemos e entendemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue entender o tamanho desse amor? Você consegue compreender o tamanho desse amor? Quando fala Deus amou o mundo, Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho, o único filho que Ele tinha, por mim, por você, para que todo aquele que nele crê não há de vir passar dificuldades, mas há de encontrar a salvação, porque ela é eterna. Você pode aplaudir a Jesus aí, meu irmão? Ele se faz presente neste lugar. A manifestação do Espírito Santo é ela que prepara todo o ambiente. Eu não sei como você entrou aqui, irmão, nesta noite. Talvez você tenha entrado neste lugar pensando em desistir. Talvez muitas vezes você vem para a casa de Deus sem vontade nenhuma. Talvez muitas vezes você entra neste lugar sem ânimo, sem esperança, dizendo: Senhor, por que me chamastes? Mas eu não consigo, Deus, entender o chamado que colocou na minha vida. Ou talvez você entra neste lugar perdido, procurando uma solução. Ou muitos talvez entram neste lugar procurando aquilo que Deus tem para lhe oferecer, mas não aquilo que Deus é para você. Mas sabe, irmãos, assim como foi ministrado o louvor aqui, e a Jéssica falou que mesmo Paulo e Silas passando por todo aquele problema, sendo açoitado em praça pública, sendo humilhado diante de muitas pessoas, e ali jogado no cárcere, amarrado com sede, com fome, mas mesmo assim eles não perderam a esperança naquele que eles confiavam, porque eles tinham intimidade. A intimidade leva-nos em lugares mais profundos. Eles tinham relacionamento com quem eles carregavam. Aí você se pergunta: mas Deus, mesmo eles passando por todo aquele problema, sendo açoitado, humilhado, eles ainda encorajaram pessoas a prosseguir. Porque quando você tem intimidade, meu irmão, Deus te dá coragem para entender
que ainda que eu estiver na sombra do vale da morte, não há de temer mal nenhum, porque Ele, Deus, é comigo e contigo, meu irmão. Aquele que fez levantar do vale de ossos secos e deu vida, aquele que deu unção de ousadia a Zaqueu para subir naquela árvore e somente olhar para Jesus. Assim como a mulher do fluxo de sangue, que tocou somente em suas vestes. Quando você tem intimidade, irmão, Deus te leva mais profundo. As águas nesse lugar estão subindo, meu irmão. Deus tem ministrado muito no meu coração esse ano sobre intimidade. Deus, Ele ministra em nossos corações, mas quando nós temos intimidade, nós buscamos um relacionamento que Deus nos chama entre Deus e o homem em Deus, céu e terra, terra e céu, porque foi criado de cima para baixo e não de baixo para cima. Nós começamos a compreender o chamado que Deus tem para a nossa vida. Nós começamos a compreender o porquê nós estamos neste lugar, o porquê somos chamados de ajuntamento, o porquê somos chamados de comunidade, o porquê somos chamados de corpo, para que nós possamos entender que Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. Assim como Ele disse: ninguém há de ir ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Deus. Talvez, irmão, você entrou neste lugar porque você achou legal. Talvez você entrou neste lugar porque o teu nível de ansiedade, quando você entra aqui, ele abaixa. Talvez você entrou aqui neste lugar porque você tem passado um problema depressivo na sua vida. Talvez você entrou aqui neste lugar com problemas das suas dívidas, com problemas financeiros, com problemas conjugais. Eu tenho um Deus para te oferecer, mas o Deus que eu tenho para te oferecer é um Deus chamado Deus do impossível. É aquele que te diz que a tua herança não está aqui neste lugar. É aquele que diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É aquele que está preparando e preparou um lugar para conosco, para que nós possamos cear juntos novamente. É aquele que diz e nos mostra que quando o noivo se prepara para a noiva, ele tem que ter intimidade. E quando a igreja diz: a hora vem, Maranata. Quem é esse noivo na qual nós chamamos e até hoje não conhecemos no profundo? Quem é esse noivo na qual nós chamamos e até hoje nós conhecemos somente em ouvir a palavra? Porque o conhecer muito, você estudar a palavra, você pode até estudar, você vai conhecer somente versículos, mas você tem que se basear naquele que a palavra menciona. Porque senão nós teremos uma geração inteligente, mas vazia de Deus. E nós não podemos ter igreja cheia, mas vazia de Deus. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Existe um vazio dentro de mim e de você, que não é namorada, não é namorado, não é esposa, não é esposo, não é as coisas que te oferecem lá fora que podem preencher esse vazio que habita dentro de nós. Muitas vezes somente Ele pode preencher. Yeshua, Hamashia, o Alfa, o Ômega, onisciente, onipresente, onipotente. Você consegue compreender, meu irmão? Onisciente, aquele que não há ninguém com maior sabedoria do que Ele. Onipresença, Ele está em todos os lugares. Onipotência, não há ninguém mais poderoso do que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Aquele que dá a vida e ela mesma Ele tira. Então talvez, meu irmão, você entrou neste lugar em busca de algo. Mas quando a gente conhece o Deus que é, e não o Deus que dá, o Deus que faz aquilo que você busca, as coisas começam a acontecer com mais liberdade, mais profundidade. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, versículo 3. Todos abriram? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Quem era esse homem, Ezequiel?
Enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados. Levou-me pela água que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que batia na cintura, ou nos lombos. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Irmãos, 500 metros, se você for fazer o cálculo, dá 1000 côvados. E a Bíblia fala que Ezequiel é levado a alguns níveis de profundidade no rio de Deus, nesse lugar. E o primeiro nível que eu quero trazer para vocês aqui, que Ezequiel ele é levado, e elevado a 1000 côvados, e as águas desses 1000 côvados dão em seus tornozelos. E eu consigo entender que muitos desses convites de Deus para nós, do chamado de Deus para nós, é que a gente saia da superfície e entra em um lugar de profundidade. Quando Deus está falando ali, está levando Ezequiel para aqueles primeiros 1000 côvados, que é o primeiro nível, na qual as águas batem em seus tornozelos. Deus está querendo te tirar do raso e te mostrar que existe um caminho mais profundo. Quando Deus está falando que existe um caminho mais profundo, é que lá na frente, nas profundezas, nós vamos encontrar aquilo que ainda não encontramos em Deus. Nós vamos ver aquilo que ainda não vimos em Deus. Nós vamos provar aquilo que ainda não provamos em Deus. E esse primeiro nível que Ezequiel foi, na qual as águas batiam pelos seus tornozelos, na qual ele andou 1000 côvados, 500 metros, e ele foi entendendo o convite e a vontade que Deus tinha de chamar ele para perto, assim como Deus chama eu e você para mais perto dele. Mas nós temos que renunciar a muitas coisas para que a gente comece o primeiro passo, para que a gente primeiro molhe os nossos pés, os nossos tornozelos. Nós temos que entender o Deus que nós aceitamos a seguir. Quem é esse Deus na qual nós levantamos a nossa mão e declaramos diante de todas as testemunhas e aceitamos como único e suficiente Salvador em nossa vida? Precisamos dar o primeiro passo, precisamos dar a primeira continuação, o primeiro passo para que possa ser seguido o caminho na qual Deus tem para mim e para você. Mas para que isso aconteça é necessário renúncia. E muitas vezes nos encontramos dentro da casa de Deus e achamos que frequentar as reuniões, trabalhar para Deus é um nível máximo de intimidade na qual nós temos com Ele. Não, você está errado se você pensou isso. Não se coloque o trabalho para Deus primeiro do que a intimidade com Ele. É assim como Deus diz nos mandamentos: buscai a Deus sobre todas as coisas, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Mas do que vale buscar a Deus sobre todas as coisas, a sua justiça, o entendimento, entendendo que as demais coisas serão acrescentadas e não ter obediência a Ele. Vem Jesus e diz aos seus discípulos: e vos acrescento mais um mandamento: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Mas isso não nos leva a um nível de profundidade e intimidade com o Pai. E aqui estão alguns níveis que Ezequiel passou até ele entender e compreender o que Deus queria com ele. Só que olhando para essa história, eu consigo entender que existem alguns níveis de profundidade em Deus, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, que vai nos levar a encontrar e entender, enxergar o que Deus quer mostrar para nós. Este nível de profundidade eu consigo entender, mas o primeiro nível dele é um nível de profundidade que dão em nossos tornozelos. E esse nível de profundidade eu consigo entender que é os nossos primeiros passos. Existem níveis de profundidade em Deus que nós só vamos conseguir alcançar
quando nós entregamos para Ele alguns passos de fé. Fé é o firme fundamento de todas as coisas, pois tudo que vejo é transitório, mas aquilo que não vejo e creio é para a vida eterna. Você consegue entender? Passos de decisão, pois Deus jamais há de interferir nas suas escolhas, mas a decisão é sua de dar o primeiro passo. A decisão é sua de pisar na água, de entender e sentir ela molhando os seus tornozelos. A decisão é tua, é um passo de fé, é um passo de entender que nem tudo é físico, mas é o espiritual. É um passo que te mostra que você tem que acreditar naquele que você aceitou, naquele que você declarou, e aí vem a decisão de dar o primeiro passo. E a fé e a decisão caminham junto, porque a escolha é tua. Então são alguns passos de posicionamento. E é como o nosso primeiro encontro com Deus. Como eu acabei de falar, é como quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E ali damos o nosso primeiro passo saindo de um lugar de superficialidade e desejando ir para um lugar de profundidade e conhecimento. Quantos querem mergulhar nesse lugar de profundidade e conhecimento em Deus? Porque a palavra de Deus diz que quando mais eu buscar, mais eu dobrar os meus joelhos, mais eu me humilhar diante da presença dEle, mais Ele abrirá as janelas dos céus e revelará os seus segredos. Mas sem intimidade não tem como, meu irmão. Sem relacionamento não tem como. Não é você vindo na quinta, no domingo, na terça. Não é você vindo nos trabalhos da instituição, naquilo que ela te entretere. Mas é você entender que você tem que buscar um nível de intimidade, relacionamento com Deus. Mas então peraí, pastor, eu não posso vir mais para a igreja? Sim, aqui é um lugar chamado casa de oração. É um lugar na qual nós entramos neste lugar para levantar um altar em adoração àquele que é digno de toda honra e de toda glória. É um lugar de agradecimento e gratidão. Não fomos chamados para ser pedintes, mas sim para ser provedores e agentes de milagres. Para que neste lugar haja cura, haja restauração, transformação, restituição, vidas transformadas. Você consegue entender? Então aplaude a Jesus aí. O primeiro passo não nos muda da noite para o dia. Sim ou não? O primeiro passo já não nos tira da zona de conforto. O primeiro passo já nos mostra o caminho do posicionamento, já nos tira do lugar que a gente estava lá atrás. Deus, aí você fala assim para Deus: Deus, aquilo que eu era antes, agora eu não quero mais. Você consegue compreender? Deus, o superficial não é mais o que me atrai, agora o que me atrai é o teu convite a ir um pouco mais profundo. Quando você dá o primeiro passo, você já começa a entender o nível espiritual das coisas. Você já começa a entender o porquê Deus te chamou, o porquê o preço foi pago lá na cruz há 2000 anos atrás. Quando você começa a abrir a sua mente, quando você começa a entender o porquê você aceitou Jesus na sua vida como único e suficiente, você declarou sobre todas as criaturas, todas as testemunhas: Senhor, Tu és o único na minha vida. Tu és a suficiência daquilo que eu preciso, Senhor. Sabe o que você está dizendo com isso, meu irmão? Ainda que eu perca tudo, mas que eu não perca a sua presença. Ainda que me falte tudo, mas que não falte a tua presença. Eu acredito que, como ela disse, Paulo e Silas naquela prisão, eles falavam: ei, não tem comida, não tem problema. Ei, não tem água, não tem problema. Está doendo, não tem problema. A lágrima está descendo, não tem problema. Mas o que importa é a presença. O problema vai ter se Jesus se afastar de nós. O problema vai vir se Jesus sair da sua vida, meu irmão. E só você pode afastar Ele dela.
Jesus entregou um dos maiores milagres na minha vida e na sua. Eu tenho isso para mim. Quando Jesus disse, apareceu aos seus discípulos e disse: eu tenho que ir para que Paracletos venha, para que o Espírito Santo venha sobre nós. Você consegue entender que existe um Espírito que habita sobre a sua vida, chamado Espírito Santo, a presença manifesta de Deus na sua vida, aquele que se entristece quando você está triste, aquele que se alegra quando você se alegra, aquele que te convence do erro e do pecado, mas que muitas vezes você não tem a sensibilidade de entender e acaba afastando ele de você. Para viver algumas profundidades, você vai precisar dar o primeiro passo. Sim ou não? Abra sua Bíblia em Isaías 43, versículo de número 2. Quando a palavra de Deus fala, eu até anotei aqui: para viver algumas profundidades é necessário dar o primeiro passo. Quando fala em dar o primeiro passo, é como eu falei lá atrás, é renunciar sem medo, é renunciar acreditando e crendo naquele que você aceitou como suficiência na sua vida. E aqui em Isaías 43, 2 diz assim: quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Você consegue entender? Essa palavra é profética mesmo. Quando passar pelo medo do fogo, as chamas não o queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Deus de Israel, o seu Salvador. Assim como foi com Daniel, assim como foi com Mesaque, Medraque e Abednego, aqueles homens que foram jogados dentro da fornalha, assim como Daniel na cova dos leões, mas eles tinham alguma coisa diferente de nós: intimidade com Deus. Eles conheciam aquele homem que nós conhecemos e buscamos hoje através da tua palavra, aquele que é mencionado na sua palavra. Por isso eu falei, nós não podemos estudar e conhecer um homem, a palavra de Deus, mas não conhecer no profundo quem é mencionado sobre a palavra, porque só conheceremos versículos. Aí, como diz o Luiz Hermínio, não poderemos dar um cheiro nele, não poderemos chamar ele para perto, porque não temos intimidade com ele. Mas se você decidir os primeiros passos, vai ser como o filho pródigo. Não serão os mais equilibrados os primeiros passos, mas serão os mais celebrados pelo pai. É quando um filho começa a andar e o pai vem: vem filho, vem filho. São os primeiros passos. Eu até coloquei aqui: quando você entrega os seus primeiros passos, seus passos de posicionamento, seus passos de decisão, você está dizendo que Ele é a prioridade da sua vida, do seu caminho. Guia-me, Senhor, pela vereda da justiça, leva-me onde o teu Espírito há de me levar, Senhor. Repita comigo: Deus, eu quero viver um nível de profundidade das águas nos tornozelos. Mas sabe o que me deixa surpreso? Que Deus não é um Deus limitado. Deus não é apenas uma estação. Ele se revela em todas as estações. Isso é muito profundo, irmão. Deus não é um Deus de uma geração. Deus é um Deus que se move em gerações em gerações. Deus nos leva a um processo de crescimento todos os dias, mas a escolha é sua. E lá vai Deus e abre mais 1000 côvados para Ezequiel. E Ezequiel é levado agora para mais 1000 côvados. E a Bíblia diz que são águas que dão nos joelhos. Ezequiel 47, versículo de número 4. E existem níveis de profundidade, até coloquei, que em Deus que você só vai alcançar quando você entrar em uma vida, em um lugar de vida de oração. E eu faço questão, irmão, que você abra a palavra de Deus para que nós possamos ler esse versículo. Abre em Mateus 6, versículo de número 6.
Existem níveis de profundidade em Deus que você só vai alcançar quando você entrar em um lugar de vida de oração. Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que estás em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Ele conhece você no íntimo e no profundo, pois Ele sonda o teu coração. Ele conhece o seu pensamento. Antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. E Jesus ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem é o nosso Pai que estás no céu? Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. Santificado, santo é o teu nome sobre todas as coisas. Que venha sobre nós aqui na terra o seu reino, a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Perdoa sim as nossas dívidas, Senhor, porque somos falhos e pecadores. Assim como nós temos que liberar o perdão e perdoar aqueles que nos devem. E não nos deixem cair em tentação, mas quando buscamos no profundo a intimidade e um relacionamento contigo, Senhor. Isso Deus tem ministrado na minha vida. E não nos deixe cair em tentação, mas Senhor, livra-nos de todo o mal, de tudo aquilo que não convém, não provém de Ti, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder, a glória e para sempre. Essa é a oração na qual nós aprendemos, que nos ensina que não é na igreja, mas aqui você veio para adorar, levantar um altar em adoração, em gratidão àquele que entregou a vida por ti, aquele que nós muitas vezes ouvimos e dizemos que não cai uma folha de uma figueira se não permitir, aquele que quando nós acordamos pela manhã, abrimos os nossos olhos e agradecemos a Deus. É você trancar no seu quarto, sabe, puxar uma cadeira e falar: ei, eu estou quebrado. Tu conheces e sondas o meu coração e o meu pensamento, Senhor. Mesmo até antes de eu falar, as palavras vêm de Ti, Senhor, porque Tu me conheces no íntimo. Mas eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero buscar uma intimidade no profundo contigo, Senhor, para que sim eu possa propagar sobre o Teu amor, para que sim eu possa pregar sobre o Teu amor, para que eu possa transbordar esse amor que habita sobre mim. Mas é uma vida de oração. Primeiro passo, uma vida de renúncia, de decisão, de posicionamento. O segundo passo, uma vida de oração. Se tranca no seu quarto. Mas Senhor, somos uma geração da desculpa, Senhor. Somos uma geração que tudo dá, mas quando chega a Tua presença, tudo falta, Senhor. Deus, porque não temos tempo para falar contigo, não temos tempo para abrir os nossos corações. E Senhor, mesmo o Senhor sabendo dos meus problemas, mesmo o Senhor sabendo das minhas falhas, eu não tenho tempo para abrir os meus lábios, para que Tu possas ouvir do meu coração. A oração é um lugar onde Deus molda a gente, não onde nós moldamos a Deus. Eu estou te apresentando um Deus que é, não um Deus que dá. Um Deus que você vem adorar em espírito e em verdade. Fomos chamados para ser agentes de milagres, provedores da Tua palavra e da Tua presença. A oração é um lugar onde Deus nos molda, onde Ele se revela para nós. Mas para que Deus possa se revelar para nós, nós temos que nos trancar no nosso quarto, ou seja, onde for, e buscar em Deus no nosso secreto.
A questão de trancar no quarto é uma figura, tipo, como se fosse algo ilustrativo para você entender que é quando tiver só você e Deus. Não é você e a multidão em Deus, mas você e Deus, porque Ele já conhece os seus problemas, Ele sabe as suas necessidades. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus permitiu que você viesse e entrasse neste lugar. E Ele ainda declara que você vai sair deste lugar renovado, transformado, revestido e cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Oração nos leva em águas profundas, águas de vida. A palavra, águas de vida que nos alimenta. Mas tem uma frase que eu pesquisando e vi que quem muito ora atrai mais, quem muito ora atrai mais a presença, quem menos ora atrai menos a presença. Mas a frase que eu tinha visto era que quem muito ora atrai mais poder, quem menos ora atrai menos poder, e quem não ora não tem poder nenhum. Mas você está querendo o poder de Deus? Não, isso é para que você entenda que quando você está baseado na presença de Deus, não tem medo. Você confia naquele que não cochila, naquele que não dorme, naquele que diz, como eu falei, que ainda que eu estiver na sombra do vale da morte, não há o que temer, porque Ele é comigo. Existe alguém que caminha junto comigo. Existe alguém que já sabe o meu amanhã, porque o futuro pertence a Deus. O passado já foi, mas nós vivemos o presente. Entregue o seu melhor a Deus. O poder e a decisão do nível de relacionamento e intimidade entre você e Deus é seu. Quando a palavra de Deus diz que a salvação ela é individual, é você e Deus. Quer ir mais profundo? Deus tem mais coisas para te revelar. Se hoje ainda você não viveu o sobrenatural, é porque está faltando intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é frequentar somente as reuniões. Intimidade com Deus não é ser compromissado com a instituição, mas ser compromissado na palavra e joelho no chão. É seguir os parâmetros que Deus nos mostra e o caminho. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ei, peraí, você é o caminho. Então o que eu faço para acompanhar esse caminho? Eu tenho que ter renúncia, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que perder todos os medos. Quando Jesus disse ao jovem rico, ei, pega tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ele largou tudo, deu aos pobres e seguiu Jesus. A escolha é sua. Aquele que planta, colhe. Se você plantar coisas boas, colherá coisas boas. Repete comigo, Deus, eu quero entrar no nível de água nos joelhos. E Ezequiel é levado mais uma vez a mais 500 metros, a mais 1000 côvados. Eu vou terminar. Ou seja, mais profundidade aberta. Você consegue entender isso? Ezequiel 47:4. E levou-me pelas águas que batia na cintura, e levou-me pelas águas que me batia nos lombos. Lá no nível das águas no tornozelo, entregamos nossos passos, entregamos nossas decisões, entregamos as nossas posições, nossos posicionamentos. Lá no nível dos joelhos, nós entregamos a nossa vida de oração. Nós entregamos através da vida de oração um relacionamento, uma intimidade e uma comunhão. Relacionamento gera intimidade, relacionamento gera comunhão. Mas nos níveis, nos lombos, existirão níveis de profundidade em Deus que você só vai conhecer, experimentar, provar e ver quando você for corrigido por Ele. Porque a Bíblia nos mostra que Deus exalta aquele que Ele os ama. Ou você achou que Deus era só alegria? É o Deus do amor, mas é o Deus da justiça também. Não é um Deus da ira, mas o Deus da justiça. Ninguém experimentará a profundidade plena de Deus sem antes ser corrigido por Ele. Sabe, eu até anotei aqui para não esquecer, porque é muita coisa. Na verdade, eu ia pregar sobre Apocalipse 20, o juízo final. Mas Deus vem falando muito sobre intimidade.
E sabe, no nível dos tornozelos sentimos as águas, mas elas não nos têm. No nível dos joelhos sentimos as águas, mas elas não nos têm. No nível dos lombos sentimos as águas, mas ela não nos tem. Mas aí em 47:5 diz, aí vem Ezequiel e nos mostra que há mais 1000 côvados sendo aberto para nós. Aí quando ele diz, ele está declarando que há uma entrega total, há uma entrega radical da parte dele. As águas que você controlava, você não controla mais, mas elas controlam hoje você, porque começou no tornozelo, depois foi para o joelho, depois veio para os lombos, e agora as águas que você não controla, mas elas controlam você, agora são águas profundas. Você consegue entender o nível de intimidade como ele é? É como a gente quando vai na praia, a gente começa a entrar, e ali as águas vão subindo, as águas vão subindo. É assim quando você se aprofunda na palavra de Deus. É assim quando você se aprofunda no nível de conhecimento, intimidade e relacionamento com Deus. As águas profundas, ela requer intimidade e obediência. Tempo de mergulhar, tempo de entregar total, tempo de provar e ver, tempo de entender o nível de estar mais perto de Deus. Você pode repetir comigo e se colocar de pé em nome de Jesus? Deus, eu quero viver a profundidade em sua presença. Você pode aplaudir Jesus? Isso. E que você possa voltar para sua casa, para o seu lar, com um desejo ardente em seu coração de eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença. Porque sem a tua presença tudo se torna vazio. Sem a tua presença não tem sentido. Sem a tua presença, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna, para onde iremos? Se nós entregamos a nossa vida daquele que nos guia, aquele que nós temos que entender que você não é mais dono da sua vida. Existe alguém que toma conta da sua vida. Ele te deu livre-arbítrio, mas você decidiu naquele dia lá atrás em levantar a sua mão e aceitar como o único suficiente Salvador. Nem que você volte ao primeiro amor, meu irmão, mas que você declare a Ele: eu quero ser íntimo contigo, Senhor. Que o trabalho que eu entrego a Ti não venha primeiro do que a intimidade que eu tenho que ter contigo, Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Talvez você entrou neste lugar pensando em desistir, meu irmão. Deus te chamou para servi-lo. Deus te chamou porque há vidas lá fora. Há irmãos nossos lá fora, jogados e renegados pela sociedade. Há vidas lá fora que ainda não conheceram e não provaram do amor de Deus. Mas para que a gente possa levar esse amor, nós temos que conhecer quem é que nos proporciona esse amor. Para que não seja um amor somente da boca para fora, para que não somente seja um amor superficial, mas um amor na qual você entende que é algo íntimo, profundo, e que o homem não entende porque é coisas espirituais. Para que você possa ser levado à plenitude com Ele, para que você possa se alegrar quando o dinheiro faltar, para que você possa se alegrar e confiar quando a enfermidade bater, para que você possa confiar e entender que não precisa muitas vezes ligar para o pastor para orar pela sua enfermidade, porque o poder está no nome de Jesus. Mas desça no profundo, ore mais, jejue mais, busque mais, para que Ele possa abrir as janelas dos céus e revelar mais os seus segredos. Estamos aqui pela graça, por um favor que foi imerecido por nós. Aquele que veio, quebrou todos os protocolos, aquele na qual o véu foi rasgado de cima para baixo, aquele que contrariou todos.
somente para mostrar o quão grande é o amor de Deus por nós. E se você está aqui hoje porque Deus te ama, Deus, eu oro por essas vidas, Pai, que está aqui nesta noite, Deus. A Deus, antes de pastor eu sou servo, Senhor. Tu conheces o meu coração, Tu conheces os meus pensamentos, o meu caminhar. Deus, eu deixo ir, procuro para que ele seja guiado por Ti, Senhor. Mas Deus, como ministro do Teu Evangelho, eu profetizo, Senhor, que Deus, que homens de Deus serão levantados neste lugar, que mulheres de Deus serão levantadas neste lugar, Senhor, que águas de vidas estão jorrando sobre a igreja viva, Senhor. Águas de vidas estão jorrando sobre este lugar. A Deus, que este lugar haja cura, restauração, transformação, Senhor. A Deus, que aquele que entra com ansioso sairá calmo, o depressivo sairá alegre, Senhor, porque a Tua presença é manifesta sobre a Tua casa, Senhor. Eu profetizo, Senhor, a Deus, as janelas dos céus foram abertas sobre este lugar. Aqueles que estão com corações quebrantados, Senhor, dizendo: eu quero intimidade contigo, Senhor. Eu quero descer no profundo, Pai. Eu quero, assim como Ezequiel, que foi levado, Senhor, por todos esses níveis, Senhor. Leva-me, Senhor, a um nível mais profundo. Leva-me a um nível de intimidade contigo. Leva-me a um nível, Senhor Jesus, de entendimento. Leva-me a um nível, Senhor, de sensibilidade. Assim como Paulo e Silas, Senhor. Não importa a luta, não importa, Senhor Jesus, o obstáculo, não importa, Senhor, a dificuldade, mas assim como a Tua palavra diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode, com todo o fôlego, com toda a alegria, com todo o júbilo, aplaudir aquele que é digno, para que possa estremecer o inferno nesta noite, para que você possa dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor.